Graça e paz, meus irmãos. Todo mundo bem aí? Amém? Irmãos, é engraçado que o pastor vai falando, ele sempre está contando algum testemunho que acontece, né? Às vezes acontece assim, posso contar, pastor? Não. Por quê? Porque o altar, ele nos revela. Não tem como você viver uma vida no altar, eu não estou falando de um altar físico, sem revelar o seu coração, sem ser transparente. No altar, meus irmãos, uma vida no altar do Senhor, ela consome a nossa vida com o fogo de Deus. Ele queima a palha, Ele queima as escórias do nosso coração. Não tem como você viver uma vida dupla em cima de um altar. Se você nasceu de novo, não tem como você estar no altar do Senhor. Se você nasceu de novo, não tem como estar no altar do Senhor e não ser consumido pelo fogo de Deus, porque altar é lugar de fogo. Se a sua vida é um sacrifício, o fogo de Deus vem. Não dá para viver uma vida dobre, uma vida duplicada, uma coisa você lá fora, outra você aqui dentro. É por isso que a gente está sempre contando a nossa vida aqui, não tem como esconder. Não é? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. E essa palavra o Senhor me entregou essa semana. E eu quero confessar aos irmãos que eu falei hoje. Estava conversando com minha mãe e falei, Senhor, eu não sei nem se eu sei explicar essa palavra para a igreja, porque eu preciso digerir isso ainda. Foi algo tão forte da parte de Deus. Eu falei, Senhor, assim como o Senhor ministrou essa palavra no início da igreja, assim como fez comigo, fala para a igreja, porque eu não sei nem explicar isso, porque existe uma densidade nessa palavra hoje. Eu quero muito que os irmãos prestem atenção hoje, porque eu creio que o Senhor quer nos levar a um lugar de entendimento da parte dele. Eu creio que o Senhor quer nos atrair a esse lugar de entendimento de quem Ele é, de quem nós somos dele nessa noite. Amém? Vocês querem caminhar comigo? Podem caminhar comigo hoje. Amém? O tema da mensagem de hoje. E essa mensagem, meus irmãos, pode ser que tire muitas coisas do seu coração. Pode ser que arranque muitas coisas do seu coração, assim como arrancou do meu. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, disse o Senhor, será arrancada. Que o Senhor arranque de nós aquilo que não foi o Espírito quem plantou. Amém? Esteja disponível nessa noite. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Obrigado. O tema da mensagem é o Deus de propósitos. Amém? Você pode repetir isso comigo? O Deus de propósitos. Amém? Meus irmãos, eu sei que está chovendo pra caramba, faz um barulho, nem está chovendo tanto assim, né? Mas é o barulho que faz. Não perca essa palavra, em nome de Jesus. Preste atenção nisso. Abra sua Bíblia. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9. Amém? Capítulo 9, versículo 1. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, porque eu quero ler esse capítulo inteiro com os irmãos. Amém? Então acompanhe na sua Bíblia. João, capítulo 9, verso 1, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Importa que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso,
cuspiu na terra e fez barro com a saliva, e aplicou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto mendigar diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar assentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece-se com ele, mas ele mesmo insistia: sou eu. Perguntaram-lhe: como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntaram-lhe: onde ele está? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, o que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do homem. Tornaram, pois, também os fariseus a lhe perguntar e não vira. E o homem respondeu: e aplicou lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? De modo que havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais do homem e perguntaram: é este vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele vê? Os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora ele pode ver ou quem abriu os olhos. Tem idade, interrogai-o, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: tem idade, interrogai-o. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. E novamente lhe perguntaram: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e vós não credes. Para que quereis ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Então os insultaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem mesmo sabemos de onde é. O homem questionou: ora, isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, contudo ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus ouve pecadores, mas o homem não ouve pecadores, mas o homem que é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, jamais se ouviu de dizer que alguém tenha aberto os olhos do céu de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Disseram eles: tu és nascido todo em pecados, como ousa nos ensinar? E o expulsaram. Versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e quando ele entrou, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que ele creia? Jesus disse: tu já o viste, e é este que fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então disse Jesus, versículo 39: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam e os que não veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ao ouvir essas palavras perguntaram: acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: se vós fossem cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Amém? Amém, meus irmãos? Deus não nos deve explicações. Deus não nos deve explicações. A gente gosta de
cantar sobre o Deus de promessas, sobre o Deus que tem uma aliança conosco, sobre o Deus que traz a provisão, sobre o Deus que tem todas as coisas que nós precisamos. Mas nem sempre nós teremos explicações da parte de Deus, porque Deus não nos deve explicações. A gente vive uma religião hoje que usa o Senhor para satisfazer os nossos desejos. Meus irmãos, vocês já perceberam para onde nós estamos caminhando nesses dias? Para uma igreja que usa o Senhor para satisfazer os seus sonhos. As nossas canções falam sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas causas. A gente não canta mais sobre Ele, a gente não rende mais graça ao Senhor por tudo que Ele já fez. Nós queremos usar a Jesus para satisfazer as nossas vontades, para satisfazer as nossas questões pessoais. Mas eu preciso te dizer que Deus não nos deve explicações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, Ele criou os céus dos céus. Os céus dos céus são do Senhor. E Ele faz os céus o seu trono e a terra o estado dos seus pés. Ele estende os céus por si mesmo. Ele é o Deus que ordena no meio do caos: haja luz e a luz aparece. Um Deus tão grande assim. Quem somos nós diante de alguém tão honrado, diante de alguém tão sublime como Ele? Entenda isso. Quem somos nós? Qual é a nossa família? Qual é a nossa geração para que Ele olhe para nós? Existe um salmista que pensou a mesma coisa. O salmista, ele disse: quando eu contemplo os teus céus, o Salmo 8 ele diz: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: que é o homem mortal para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e de honra o coroaste. E diz: fazes com que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas, os bois, os animais do campo, as aves do céu e os peixes dos mares, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Um Deus tão grande, mas que ainda assim olha para nós, se importa com você. Existe uma canção antiga que diz assim: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande leva-me, amava-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, Ele se importa. Ele olha para o filho do homem, Ele se importa com o filho de Adão, Ele se importa com o barro. Nós somos pó. Meus irmãos, o Senhor, antes de subir aqui no início do culto, me deu uma palavra que nós lemos, Isaías 41, dizendo: porque dizes, ó Jacó, a
a minha causa está encoberta diante do Senhor. Os teus olhos não contemplam a minha aflição. Os olhos do Senhor estão de olho em você, meu irmão. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes os nossos olhos não estão em Deus. Sabe que Deus está procurando na terra um coração que seja inteiro dele. Só que o nosso coração está dividido entre prazeres do mundo, entre dinheiro, entre fama, entre glória e o Senhor. Os olhos do Senhor, diz a palavra, passeiam por toda a terra, estão procurando aqueles cujo coração são inteiramente dele para se mostrar forte para com estes. Deus quer se mostrar forte, Deus anseia se mostrar forte por meio da sua igreja, mas o nosso coração precisa ser inteiro dele. Porque se o nosso coração não for inteiro dele, nós roubamos aquilo que não é nosso. Será que Deus pode nos usar sem nós queremos roubar a sua glória? Será que o nosso coração é inteiro do Senhor? Deus não divide a sua glória com ninguém. E esse Deus soberano, esse Deus infinito em poder, Ele não nos deve explicações de fato, mas Ele nos convida a confiar e a entregar o nosso coração a Ele que tem um propósito eterno em nossa vida. Amém? Deus tem um propósito eterno. Romanos 8, 28 diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Esse propósito não é o meu propósito, não é sobre o meu chamado, não é sobre o meu sonho. O propósito dele. As coisas que acontecem na nossa vida, Deus é poderoso para fazer com que cooperem ao bem, segundo o seu propósito. Amém? Mas a primeira coisa, meus irmãos, que acontece quando um sonho se frustra, a primeira coisa que acontece quando uma enfermidade mora na nossa casa, bate a porta e faz morada. A primeira coisa que acontece quando um sonho é frustrado, quando uma expectativa não acontece, a primeira coisa que acontece quando aquilo que nós desejamos não acontece, não se realiza, e nós perguntamos ao Senhor por que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo comigo. Amém? Pastor, aumentar um pouquinho não está abençoado, glória a Deus. Aleluia. Melhorou? Legal, o microfone utilizado. Meus irmãos, a primeira coisa que acontece quando aquilo que nós não esperamos vem sobre nós, quando um sonho é frustrado, quando uma enfermidade chega, nós perguntamos diante de Deus: por que isso está acontecendo comigo? É assim comigo? É assim, não é? Ou será que só eu já passei por isso? Você já viveu, às vezes, um luto repentino, uma doença terrível, sem cura? A primeira coisa que nós perguntamos diante de Deus é: por que isso está acontecendo comigo? O coração desconfiado está sempre inquirindo, perguntando a Deus o porquê. Mas a bondade, a misericórdia do Senhor, no decorrer dos anos, ela vai nos levando a um lugar onde nós entendemos que a pergunta não é porquê, mas para quê. A pergunta não é por que isso aconteceu com meu filho, por que isso aconteceu com a minha família, por que isso aconteceu com essa pessoa que eu
pergunta é: para quê? Sabe, meus irmãos, a pergunta não é qual é o motivo de Deus, a pergunta é qual é o propósito. Porque o nosso Deus é um Deus de propósitos. Deus não é um Deus que necessariamente vai nos explicar os porquês de muitas coisas. Jó nunca soube o porquê do seu sofrimento. Ele nunca viu o porquê ele sofreu tanto, mas no final ele viu o Senhor. No final ele entendeu porque tentou ver está vivo e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Qual é o propósito? No versículo 1 desse texto, capítulo 9 de João, Jesus estava passando e ele viu um cego de nascença. Ouça isso. Ele viu um cego de nascença e os seus discípulos perguntaram para ele: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? A pergunta que eles estavam fazendo é: Senhor, mestre, por que ele nasceu cego? Não é isso? Eles estavam perguntando é: por quê? Por que esse homem nasceu cego? A pergunta implícita era essa. Mas Jesus vai levar esses homens ao propósito. Ele vai dizer: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestassem nele as obras de Deus. Ele começa a dizer: olha, importa que eu faça as obras daquele que me enviou noite a dia. À noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus nunca explicou para os seus discípulos o porquê daquele homem ter nascido cego, mas ele os levou para o propósito. Isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus, para que se manifeste nele. Meus irmãos, é tempo de nós pararmos de se andar em torno daquilo que aconteceu conosco, em torno daquilo que está acontecendo, em torno dos nossos problemas, e começarmos a seguirmos em frente ao propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes nós estamos presos, amarrados a um problema que aconteceu na nossa família ou na nossa vida no passado, e a gente fica se andando, perguntando por que isso, por que isso, por que isso. E o Senhor está nos apontando um propósito, dizendo: segue em frente, solte as amarras, continue andando, existe um propósito. Deus tem propósitos eternos em aflições passageiras. Eu vou repetir: Deus tem propósitos eternos em aflições passageiras. Você crê nisso? A pergunta é: qual é o propósito? Uma certa vez, Jesus disse às multidões que seguiam ele, ele disse: na verdade vos digo, vós me buscais, não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará, porque Deus o Pai marcou com seu selo. Então as multidões perguntam para ele: Senhor, que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos para que a vontade de Deus seja feita em nós? E Jesus respondeu, preste atenção nisso, ele disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Existe uma só obra que Deus espera de nós: que nós creiamos naquele que ele enviou. As demais coisas se seguem, as demais coisas se manifestam naturalmente. Jesus está dizendo: não é por obras, é por fé. O nosso coração clama por obras. Que obras faremos? Mas o Senhor está dizendo: é pela fé naquele que ele enviou.
Qual é o propósito desse homem ter nascido cego? Para que se manifeste nele as obras de Deus. E a obra de Deus é esta: que creiamos naquele que ele enviou. A verdade, meus irmãos, e aqui existe uma chave. A verdade é que as nossas lutas e aflições passageiras são poderosos tutores, são poderosos guias para nos tomarem pelas mãos e nos levarem aos pés de Jesus. As lutas que nós passamos nessa vida passageira, elas nos conduzem de maneira eficaz ao propósito eterno. E muitas vezes a gente está perguntando ao Senhor: por que o Senhor não faz do jeito que eu quero? Por que tudo está dando errado na minha vida? É porque o propósito de Deus não é fazer a nossa vontade, mas é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O propósito de Deus no meio da aflição é nos levar aos pés de Jesus. Cuidado, meus irmãos, se a sua vida está dando tudo certo, não tem luta nenhuma. Porque no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse ao mundo, ele disse: não nos pode odiar, mas a mim eu odeio, porque eu testifico que as suas obras são más. Nós não pertencemos ao mundo, e o mundo nos odeia. Então no mundo nós vamos ter aflições, mas o Deus de propósitos é poderoso para tomar essas aflições, essas coisas ruins e tornar eficazes em um propósito, contribuir para um propósito. Amém? Aquele homem, o cego, que era cego de nascença, ele nunca entendeu o porquê do seu sofrimento por tanto tempo. Ele nunca soube por que ele foi cego desde o nascimento. Mas a última coisa que se diz a respeito desse homem ao mundo é que ele terminou a sua história prostrado, adorando a Jesus. Não é como a sua história começa. Esse homem é apresentado como cego de nascença, mas no final da história, no capítulo de João 9, vai dizer que ele terminou prostrado, adorando a Jesus. Não é como a sua história começa. Não é sobre as suas dores no decorrer da sua vida, é como ela vai terminar. Mas se nós permanecermos firmes nele, nós encontraremos o Senhor naquele dia. É bem-aventurado o homem que permanece firme, fiel até a morte, que receberá a coroa da vida. Meus irmãos, pare de ficar preso ao que aconteceu ou que está acontecendo na sua vida. Pare de ficar preso. Existem pessoas aqui que estão passando por lutas difíceis. Quantos aqui estão passando por dificuldades? Amém? Pare de ficar preso, se dando voltas em torno da sua vida. Existe um propósito eterno, Deus está aplicando um propósito para nós. Muitas vezes, ouça isso, muitas vezes, Ele não vai nos curar da enfermidade física. Muitas vezes, Ele não vai abrir os olhos no cego de nascença. Muitas vezes, Deus não vai te livrar dessa luta que você está passando. Mas Ele vai, no decorrer e no meio dessa luta, abrir os olhos do seu coração para enxergar quem Ele é. As lutas são poderosas para nos levar a esse lugar, meus irmãos. Sabe uma coisa? É necessário confiar sem enxergar. Você não está vendo muitas vezes aonde Deus está te levando, mas é
necessário confiar sem enxergar, é necessário obedecer mesmo sem entender. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Esse cego, ouça isso, esse homem cego, ele não tinha uma promessa, ele tinha uma direção. Um homem se apresenta diante dele e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé, cospe na terra, faz barro e aplica sobre os olhos dele e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. Jesus não disse: vai, lava-te no tanque de Siloé e você vai ser curado, você vai ser curado da sua cegueira, você vai ficar são. Ele só disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele não tinha uma promessa, ele tinha uma direção. E ele creu. Talvez hoje você tenha só uma direção da parte de Deus. E muitas vezes nós ficamos parados porque nós estamos esperando a promessa chegar. Nós estamos esperando Deus nos dizer algo que vai acontecer. Mas muitas vezes basta obedecer. E nós precisamos fazer obedecer mesmo sem entender. É confiar mesmo sem estar vendo. Esse homem tinha uma voz que dizia para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Se Deus está te enviando, vai. Se Deus está te dizendo algo, obedeça. O propósito, meus irmãos, das nossas lutas que enfrentamos é nos levar a um lugar de cura e restauração. Restauração da nossa visão. Aquele homem, ainda na sua cegueira, ele pôde ver a Jesus. Você sabia disso? Aquele homem, no meio da sua cegueira, ele pode ver a Jesus. Mais tarde, Jesus o encontra. Ele vai dizer para esse homem: crês tu no Filho de Deus? Ele vai dizer: Senhor, quem é ele para que ele creia? Jesus disse: tu já o viste. E é este que fala contigo. Você já viu ele pela fé. Você já viu este que fala contigo. Porque o homem foi, recebeu a ordem, lavou-se, quando voltou, ele disse: não sei onde ele está. Ele nunca tinha posto os olhos em Jesus. Mas pela fé, Jesus disse: você já ouviu, porque você creu. Jesus diz: eu quero caminhar para o fim aqui. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam e os que não veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam ali perguntaram a Jesus: acaso nós também somos cegos, Senhor? E ele respondeu: se vós fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: nós vemos, permanece o vosso pecado. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos hoje é: quem nós temos sido no decorrer da nossa vida? Quem você tem sido ao longo da sua vida? Diante da tribulação, diante da luta, você é alguém que está sempre inquirindo ao Senhor: por que isso me aconteceu? Por que sobreveio isso sobre mim? Ah, mas essa pessoa é tão boa, por que, Senhor, ela morreu? Por que ela está passando por essa luta? Deus tem propósitos eternos para aflições passageiras. Quantos aqui já passaram por lutas terríveis? Você olhava para todos os lados, não via solução, não via resposta, não via porquê. Quantos aqui saíram vitoriosos?
irmãos, que nós passamos por dores inimagináveis com Deus, na presença de Deus, e no final da luta nós dizemos: eu passarei por tudo isso de novo. Por quê? Porque Deus tem um propósito dele. Você compreendeu isso? Talvez hoje você seja a pessoa que está enfrentando esse problema. Você olha para o lado e não está vendo solução. Mas o mesmo Deus que transformou sua história no passado, que te trouxe até aqui por meio de lutas, no meio de aflições, no meio de tempestades, é o mesmo Deus que está no teu lado hoje, que vai te conduzir vitorioso, vitoriosa para o fim. Mas no meio desse processo, no meio dessa luta, quem é você? Nesta vida você é aquele que está dizendo: nós vemos, eu estou vendo, eu sei, eu é que conheço. Ou você é alguém que diz: eu sou pobre, cego e nu, eu preciso do Senhor. Os fariseus diziam: nós temos, por isso o pecado deles permanecia. Sabe, meus irmãos, existe um ditado popular que diz assim: o mundo é dos espertos. Não é assim? O mundo é dos espertos. Já ouviram isso? O mundo pode até ser dos espertos, mas o céu é dos humildes de espírito. O céu é dos pobres de espírito, dos que reconhecem que não são nada. O céu é daqueles que se apresentam diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, eu não posso fazer nada sem o Senhor, eu preciso do Senhor. Sabe, Jesus espera de nós corações quebrantados, meus irmãos. Jesus espera de nós, como igreja, uma noiva que se coloca debaixo do seu governo, uma noiva que se submete, que se humilha debaixo da sua potente mão, que não fica perguntando por que isso está acontecendo comigo, mas que confia nele. Só os humildes de espírito conseguem confiar no Deus que tem propósitos. Sabe, o povo de Israel constantemente perguntava para Deus: por que o Senhor nos trouxe para essa terra seca? Por que o Senhor nos trouxe nesse deserto? Será que o Senhor não nos ama? O Senhor nos trouxe aqui para morrer? É por isso que a Bíblia diz que o povo de Israel conheceu as obras de Deus, mas Moisés conheceu os seus caminhos. Deus não espera que nós tenhamos todas as respostas, mas Ele espera de nós confiança. É muito fácil, meus irmãos, dizer que a gente depende de Deus, porque isso é óbvio, é patente, é evidente que nós dependemos de Deus. Se Ele virar o rosto contra nós, a nossa vida se transforma. Se Ele tirar o ar dos nossos pulmões, nós voltamos ao pó. É evidente que nós dependemos de Deus desde o nosso dentro da nossa mãe. Mas enquanto nós confiamos à medida que entendemos que nós somos dependentes dele, será que você confia em Deus à medida que você entende que depende? Entender que depende de Deus é muito fácil, mas nós precisamos confiar nele. Nós precisamos nos submeter ao seu governo. O Senhor espera de nós uma igreja que reconhece que nada tem, que nada é, que nada pode sem Ele. Uma igreja que reconhece e que declara: reina sobre mim, Senhor. Reina sobre mim. Reina sobre os meus sonhos. Não é sobre o meu chamado. Não é sobre a minha
causa sobre a minha promessa, não é sobre aquilo que eu quero. Reina sobre mim, faz a tua vontade. A igreja dos últimos dias é uma igreja que aponta para Ele. Meus irmãos, a nossa geração é uma geração que aponta para si mesmo o tempo inteiro. É uma geração que tem sede de lives na internet. Ela tem sede de visualizações. Ela tem sede de aprovações. Ela tem sede de ser aplaudida, de ser honrada. Mas a igreja nos últimos dias, o ministério precursor que prepara o caminho do Senhor, como fez João Batista, é uma igreja que não aponta para si mesma. É uma igreja que sabe apontar para Ele e dizer: eis o Cordeiro de Deus. É Ele que é santo, é Ele que é digno, é Ele que é o Senhor, é Ele que é merecedor. É uma igreja que não vai se abalar quando os holofotes se desligarem. É uma igreja que anseia pelo dia que profetizou Isaías. Naquele dia, só o Senhor dos Exércitos será exaltado. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome a glória. Aonde está essa igreja? Aonde está essa igreja de Joões Batistas que sabem apontar para Ele, que sabem reconhecer que são apenas uma voz que clama no deserto? Outra geração vem e nos cobrirá, assumirá o nosso lugar, nós seremos esquecidos, mas que a nossa vida erga altares memoriais ao Senhor eternos, ainda que seja no meio da dor e da aflição. Meus irmãos, Deus opera muitos milagres. Deus é um Deus de milagres verdadeiramente. E existe mesmo no meio dos ímpios, porque Deus é misericordioso. Mesmo no meio do mundo existem pessoas repletas de testemunhos de milagres. Mas a poucas pessoas Deus confia o sofrimento. Quem são aqueles que podem, mesmo no meio do deserto, levantar o nome do Senhor? Sabe, testemunhos de cura, de milagres edificam, mas a vida de uma pessoa que sabe adorar a Deus mesmo no meio da dor, da ausência de respostas, essa vida fala por gerações e gerações. Eu já ouvi muitos sinais, já ouvi muitos milagres, já ouvi muitos testemunhos de cura, e edificaram tanto. Mas eu tenho pessoas perto de mim que enfrentam dores inimagináveis, que passam por problemas inimagináveis, e elas sabem olhar para o Senhor e apontar para Ele mesmo no meio do problema e da dor. Essa pessoa muda a minha vida, ela muda a minha história, ela toca no meu coração como sinais e milagres nunca poderiam fazer. Há poucas pessoas Deus confia o sofrimento. Se Deus te confiou uma dor, mesmo sem respostas, entenda que existe um propósito. E no meio dessa dor Ele está te tornando mais semelhante a Jesus. Ele está te levando a um lugar mais profundo nele. Aonde está o povo de Deus experimentado nos sofrimentos? Nós não somos experimentados no sofrimento, meus irmãos. Nós somos a igreja que é premiada, que recebe troféus gospels. Nós somos a igreja que gosta de ser aplaudida, a igreja dos bancos confortáveis. Mas eu quero te dizer que existe uma igreja agora mesmo
aflições, no meio da escassez, é uma igreja que sabe olhar para Ele e dizer: eu sei que o meu Redentor está vivo e se levantará sobre a terra. Nós somos uma igreja que vem do Senhor por tão pouco. Nós focamos o Senhor por tão pouco. Quando as coisas começam a dar errado, a gente não vem para a igreja. A gente abandona tudo, a gente quer largar o ministério. A gente não quer falar mais dele, de quem ele é, da grandeza dele. Que tipo de igreja nós somos hoje? O Senhor espera encontrar mais de nós quando Ele vier. Meus irmãos, não pense que a perseguição que nossos irmãos estão passando no Oriente não virá sobre nós. E eu tenho medo. Eu tenho medo de que a nossa fé não resista quando as coisas começarem a ser abaladas. Eu tenho medo quando a voz daquele que abalou uma vez os céus e a terra pare de novo todas as coisas. Será que nós vamos estar de pé diante do Filho do Homem quando Ele vier e achará fé em nós? Nós precisamos estar nesse lugar de aliança com o Senhor. Aliança com o Senhor. Uma igreja frágil, que mesmo na chuva lá fora impede a adoração. Que tipo de pessoas nós somos diante de Deus? Será que nós somos uma igreja que vem para se servir do corpo? Uma igreja que usa a religião, usa de uma religiosidade para tapar o buraco da semana? Ou será que nós somos servos de Deus, servos do Senhor? A gente quer tanta coisa. A gente quer um óleo sobre a nossa cabeça e alguém que diga: agora você é pastor, agora você é evangelista, agora você é um profeta. A maior honra que um homem pode receber naquele dia é ouvir o Senhor dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu não quero ser chamado de profeta naquele dia. Eu não quero ser chamado de pastor naquele dia. Se eu ouvir Ele dizer servo, a boca do Senhor me dizendo meu servo, é uma honra que eu nunca poderia imaginar na minha vida. Nós precisamos voltar a esse lugar. A igreja que se submete ao Senhor, a igreja que reconhece quem Ele é, independente da aflição, independente do que a terra, independente do que as circunstâncias estejam te dizendo. Você precisa ouvir o que os céus estão dizendo, e os céus continuam dizendo que Ele é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Aonde está a igreja? Aonde está essa igreja que não se dobra? Onde está a igreja que não vai após este século mal? Aonde está essa igreja, meus irmãos? Deus está levantando um povo que não aponta mais para si mesmo, que não aponta mais para as suas próprias causas, mas que entende que existe um Deus de propósitos acima dos céus. Existe um Deus que tem o controle da nossa vida. E ainda que eu não veja a minha vitória aqui, eu sei que vou estar diante de Deus. Eu sei que Ele se levantará sobre a terra. Eu sei que a minha vida vai ser um testemunho. Mesmo se a doença não for curada, mesmo se o mar não for aberto, eu sei. E o meu desejo
é que as nossas gerações, as que estão nesse mundo de vir, olhem para a nossa vida e vejam um memorial, dizendo que o Senhor é Deus. Ele é o Senhor, independente da minha vontade, independente dos meus sonhos, independente do meu chamado, eu continuo sendo o Senhor. Não importa que Ele cresça, eu diminua. Não importa que Ele cresça, eu diminua. Se coloque de pé no seu lugar nessa noite. Feche os seus olhos. Se você deseja, comece a entregar ao Senhor as causas que você não tem porquês, as causas das quais você não sabe o motivo. Comece a entregar diante dele. Eu estou certo que mesmo com todo o impedimento da chuva, o Senhor entregou uma mensagem aos corações aqui. O Senhor está trabalhando agora mesmo. Está trabalhando agora mesmo. Existem corações quebrantados aqui. Mas tem uma coisa que Deus não pode resistir, é o coração quebrado. Comece a entregar diante dele as suas causas. Aquilo que até hoje você perguntou: por que, Senhor? Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo comigo, com a minha família? Comece a entregar diante dele. Nosso Senhor Jesus. Em arrependimento. Buscando nele a confiança de que ele tem um propósito eterno. Ainda que nós não vejamos a resposta, existe nele um lugar de confiança. Existe nele em suas mãos um lugar de vitória. Ele faz os nossos pés como os da costa, nos faz andar em lugares altos, acima das dores, acima da dúvida, acima do luto. Nos rendemos a Ti, Jesus. Senhor Santo, Senhor dos Senhores, Rei de Reis, nós nos humilhamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Nos perdoe, Senhor, para juntar coroas. Nos perdoe, Senhor, para juntar coroas para nós. A nossa vida é lançar as coroas aos Teus pés, Jesus. Nos perdoe por nos preocupar tanto com coisas que vão passar.
por não confiar. Nos perdoa, Senhor, por não confiar na tua voz, por sempre requerer uma pergunta, um porquê. Queremos confiar sem medidas em Ti, Jesus. Reina sobre nós, reina sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos. Ó Deus, transforma-nos. Conhecemos quem Tu és, Jesus. Sabe a igreja de Laodiceia? Era uma igreja que olhava para si mesmo e dizia: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas o Senhor olha para essa igreja e diz: tu és miserável, pobre, cego e nu. Não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho de vir com o tesouro refinado pelo fogo e vestes brancas para que te vistas e não seja exposta à vergonha na tua vez, e colhido para os ímpios dos teus olhos para que vejas. Ah, igreja, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz aí dentro e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aonde está a igreja que reconhece seu pobre, cega e nua, preciso do teu olho, Deus. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim. Sou tua noiva, espero que você vou para Ti, meu Senhor. Não seja por Ti. Sou pobre, cego, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Preciso do Teu amor, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero que você por Ti. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero que você por Ti. Se você pode, vem sobre mim, Senhor. Correr para Ti, meu Senhor. Minha alma anseia por Ti.
precisamos de Ti, Jesus. Nosso coração é como terra seca, Jesus, que precisa da Tua chuva, Jesus. Nós não precisamos ver uma vida de vitórias e conquistas pessoais. A Tua vitória nos basta, Jesus. Que a nossa vida aponte para quem Tu és, Senhor. Que a nossa vida não seja uma vida que aponta para nós. Que a nossa vida aponte para quem Tu és. Mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da dor, reina sobre nós, Senhor, sobre a nossa vontade, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso coração. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Ansiamos por Ti, Jesus, mais do que os guardas esperam. Oh, mais do que a corça anseia pelas águas, mais do que a terra seca tem saudades da chuva. Ansiamos por Ti, Jesus. Descansamos no Senhor nessa noite, Deus. Nós descansamos em Tua graça, que é suficiente, absolutamente suficiente. Não importa onde o Senhor vai nos levar amanhã, nós confiamos mesmo sem Te ver. Nós Te amamos mesmo sem enxergar, Jesus. Nós acreditamos na Tua boa mão, porque o Senhor é confiável, o Senhor é totalmente confiável, digno de confiança o Senhor. Obrigado pelos Teus propósitos eternos, Jesus. Que a nossa vida esteja debaixo do Seu governo para sempre, para sempre. Você pode aplaudir.